Olá pessoal, meu nome é Douglas Valverde, eu sou presidente da Tech Trials International, a maior CRO brasileira. Além de atuarmos na área de pesquisa clínica, nós atuamos também na área de Business Intelligence e Real World Evidence, fazendo projetos e estruturando novas ferramentas de inteligência de mercado para que a indústria farmacêutica possa tomar as decisões mais acertadas no desenvolvimento, no forecast e na comercialização dos seus produtos. Estamos essa semana lançando um produto extremamente interessante, único no mercado, absolutamente inovador, que é um produto baseado em coleta de dados de milhares de clínicas ao redor do Brasil. Esses dados são então coletados, anonimizados e transformados numa base de dados extremamente robusta e fundamental para a análise de informações do mercado farmacêutico. Esse produto chama-se PHD API Private Clinics Brasil. Esse produto é um produto realmente único que traz informações de prescrição de medicamentos e prescrição de exames, além de dados clínicos estruturados. O nosso diferencial é que esse produto coleta a prescrição no consultório do médico quando o médico está prescrevendo o medicamento. Os nossos concorrentes, por um outro lado, oferecem à indústria farmacêutica produtos que trazem informações de prescrição, porém essa informação de prescrição é coletada no ponto de venda, no caixa da farmácia ou na drogaria. Quando essa informação é coletada no caixa, existe automaticamente um viés, porque existe, como nós todos sabemos, um grande percentual de troca no balcão da farmácia. Ou seja, o medicamento prescrito pelo médico nem sempre é o mesmo que é comprado pelo paciente. E os nossos concorrentes coletam a informação do medicamento comprado pelo paciente no caixa da farmácia. Então, o nosso produto realmente é diferente. Ele verifica o comportamento do médico e ele dá insights também dos exames laboratoriais, porque nós trazemos para a base de dados exames laboratoriais dos pacientes e essa informação pode ser combinada e analisada juntamente com a informação de prescrição e dos medicamentos prescritos e utilizados pelos pacientes. Então, realmente acho que vocês vão ter uma ferramenta única na mão, que a Tech Trials traz com muito prazer para vocês. Agora, a partir daqui, eu vou passar para a apresentação do produto. Ela é um pouquinho longa, mas acho que vale a pena para vocês entenderem como a ferramenta funciona e qual o diferencial. Nós estamos à disposição para mandar amostras para vocês dessa ferramenta, que vocês poderão compartilhar com os departamentos de marketing e inteligência de mercado dentro das suas empresas. Assim, todos vocês poderão analisar e verificar o potencial do produto e como vocês podem usar internamente para melhorar os forecasts e o trabalho dentro das equipes de marketing. Espero que vocês gostem da ferramenta, vai ser um prazer ajudar todos vocês. A Tech Trials está à disposição para atender vocês e mandar amostras desse primeiro produto, que é o primeiro de uma série de grandes produtos que lançaremos em breve. E agora eu vou mostrar um pouco do funcionamento dela para vocês. Aqui na área de pacientes e médicos, a gente consegue verificar as drogas. Então, por exemplo, aqui eu estou numa amostra de demonstração, tá? A nossa base é bem maior do que isso. Essa é uma amostra de demonstração do mercado de diabetes tipo 2, né? Então, a gente tem aqui o número de pacientes utilizando cada uma das moléculas e a gente tem o número de médicos prescrevendo cada uma das moléculas. Conforme você seleciona uma das moléculas, ele automaticamente atualiza aqui as informações em cada trimestre do número de pacientes e médico. Nesse íconezinho aqui em cima, a gente reverte e volta para o filtro original, que estão todas as drogas selecionadas. Você também pode marcar assim, ó. Dá para você selecionar as 3 drogas aqui, ele marca desse jeito, selecionando as 3 drogas, tá? Ou então abrir o pick list aqui e você seleciona as drogas no pick list. Aqui é uma informação mais simples, só de número, né, e médicos e pacientes. Nessa outra aba a gente tem uma distribuição regional dessas drogas e os CIDs, né,
das patologias tratadas por essa droga, esse conjunto de drogas em percentual. Então todas as drogas em conjunto aqui tem o CID E66, né, que estão sendo, né, a droga está sendo prescrita para esse CID, ou seja, pacientes que têm esse CID. A gente aqui também consegue filtrar por princípio ativo. Então, por exemplo, se a gente escolher aqui a dapaglifosina, a gente consegue verificar aqui uma modificação nos percentuais, né? Então a gente vê que aqui o CDE66 se modificou de 40 para 29. Então a gente consegue verificar o perfil dos pacientes que estão tomando cada uma das medicações. Também a gente consegue combinar a dapaglifosina com a região estudada. Então a gente pode olhar aqui, por exemplo, no Nordeste, e a gente vai verificar aqui que no Nordeste a gente tem um número de CIDs menor tratados pela dapaglifosina, né? E então a gente consegue combinar esses filtros para poder ver informações interessantes para o mercado. Nas especialidades e indicações, a gente consegue ver algo muito interessante aqui, onde a gente consegue ver as especialidades, né, que estão tratando esses pacientes. Então a gente consegue ver o número de pacientes, as especialidades, e a gente consegue filtrar por especialidade também. Então a gente pode clicar aqui na clínica médica, a gente vê que o perfil do CID se modifica. Quando a gente vê endocrinologia, a gente vê outro perfil de CIDs aqui. Quando vê cardiologia, a gente vê um outro perfil completamente diferente de doenças aqui, né? Aqui também é interessante que a gente consegue verificar os resultados, então a evolução dos resultados de hemoglobina glicada e obesidade, no caso da diabetes. Para outras patologias, na realidade para outros mercados, a gente vai ter outros indicadores, ou seja, outros exames aqui que vão indicar de maneira interessante a evolução ou o que está acontecendo com aquele exame em relação a cada uma das drogas de uso. Aqui também a gente pode filtrar para todas as medicações, né? Muito interessante que existe uma outra forma de representação que vai estar disponível também, já está disponível, que dá para a gente ver a evolução da hemoglobina glicada nos pacientes de cada uma das moléculas. Então a gente consegue ver tanto a evolução no peso quanto a evolução na hemoglobina e em outros exames também. Aqui a gente tem as especialidades e os princípios ativos e a evolução ao longo do tempo do prescription share, ou seja, como é que está sendo prescrita aquela medicação ao longo do tempo, e também a gente consegue filtrar por princípio ativo e por especialidade. Então a gente consegue ver aqui na clínica médica como é que está a evolução do prescription share, como é que está a evolução da prescrição na ginecologia e obstetrícia, como está a evolução na endocrinologia, né? Então aqui a gente vê muito mais homogêneo na endocrinologia porque tem um número muito maior de pacientes. Então é muito simples fazer esses filtros e verificar. Obviamente toda essa base de dados que está por trás desse produto, para todos os mercados, ela está disponível para que a gente faça extrações para realizar estudos de real world evidence, estudos farmacoeconômicos, estudos realmente de vida real, observacionais, retrospectivos, né? Aqui também a gente tem um perfil de exames. Aqui a gente pode ver, muito interessante aqui, a evolução, por exemplo, do perfil de hemoglobina glicada dos pacientes em relação a cada uma das drogas. E aqui o perfil da evolução do peso. Então se a gente clicar na EMPA, a gente vai ver aqui uma evolução do perfil de hemoglobina. Na liraglutida a gente vai ver uma outra evolução do perfil da hemoglobina, né? Então a gente pode usar essas bases de dados também para gerar projetos interessantes de real world evidence. Aqui o perfil de paciente por marca, então a gente consegue, clicando em cada uma das marcas, verificar como se modificam os perfis de sexo e idade desses pacientes, assim como os CIDs, né? Então a gente consegue ver
claramente a mudança. Por exemplo, a canaglifosina é receitada por um grupo de pacientes muito mais jovem do que a dapaglifosina, por exemplo. Você consegue ver isso claramente no gráfico, né? E assim por diante. A gente consegue verificar nas outras moléculas também como isso acontece, né? Agregado ou não agregado. Aqui a gente consegue ver nessa outra tela o fluxo de tratamento, ou seja, como esses pacientes foram tratados ao longo do tempo, se eles fizeram troca de princípio ativo, ou seja, se eles começaram com um produto, depois passaram para algum dos outros produtos, né? Então a gente consegue ver isso de maneira muito interessante ao longo do tempo, ver o fluxo de pacientes, né? A jornada de pacientes em relação ao uso das medicações. Obviamente que essa visão aqui é uma visão muito scattered, né? Uma visão muito granular, mas a gente, para projetos, a gente consegue harmonizar isso daqui para gerar dados realmente significantes clinicamente. O código de paciente aqui é um código de paciente anonimizado, então esse é um código que não tem uma ligação, uma conexão com o código real do paciente. A gente tem aqui também nesse outro item um segmento prescritor, dá para a gente ver para cada droga né, para os médicos que são fiéis, que eles prescrevem uma só droga, 64%, né, por cento dos médicos fiéis prescrevem a dapaglifosina. Então a gente vê que o perfil vai mudando para os médicos que variam as drogas, para os que prescrevem uma droga só. Então aqui a gente consegue verificar de forma muito interessante a fonte pagadora. A gente consegue entender aqui, por exemplo, o que está acontecendo. A hora que você clica no particular, né, qual é o uso das medicações. Quando você clica na Unimed, você vê que o perfil de uso das medicações muda. Por exemplo, a canaglifosina aqui tá com pouco uso na Unimed, então seria interessante uma ação dentro dessa rede Unimed para o fabricante da canaglifosina. Aqui no Bradesco Saúde a gente verifica um outro perfil e assim por diante. A gente pode ir traçando o perfil das drogas em relação às fontes pagadoras. Ao mesmo tempo, a gente também consegue clicar na droga e verificar como ela se comporta na fonte pagadora, ou seja, o número de pacientes e o percentual de uso das medicações em cada uma das fontes pagadoras, o número absoluto e o percentual de uso de pacientes, né? Isso é muito interessante. A gente consegue também aqui na evolução de exames verificar o perfil de cada droga em relação a um determinado exame. A gente pode, para cada mercado, escolher exames diferentes. A gente tem mais de 4.000 tipos de exame, onde a gente pode verificar, por exemplo, a evolução aqui da hemoglobina glicada, do peso. A gente pode ir para outro mercado, por exemplo, um mercado de colesterol, a gente pode verificar os níveis de LDL, a evolução do LDL. Então a gente tem uma série de exames aqui que podem ser verificados dentro da base. E aí a gente vê a evolução disso daí para cada uma das drogas que estão aqui dentro do nosso sistema, né? Então é uma visão geral bem rápida para que fique fácil entender como a ferramenta funciona. Espero que vocês usem a ferramenta, essa demonstração, e consigam verificar o potencial de uso da ferramenta e também da base que está por trás da ferramenta dentro das empresas de vocês, né? Hoje, com certeza, essa é a maior base e a ferramenta que tem os dados mais robustos para avaliar perfil clínico e também a parte toda de prescrição e evolução de parâmetros laboratoriais. Muito obrigado e